Então, gente, dando continuidade, agora a gente vai falar da resposta imunológica contra esse patógeno, o pneumococo. Mais especificamente, a parte da resposta imune adaptativa chamada resposta imune humoral, que envolve os anticorpos. Mais uma vez, relembrando, o sistema imunológico ele é composto pelos processos da imunidade inata, da imunidade adaptativa, que é subdividida em imunidade celular e imunidade humoral. Agora a gente vai tratar basicamente mais da imunidade humoral, que é composta pelos linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos secretores de anticorpos. E os anticorpos, que são proteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que vão ser a parte efetora dessa resposta. Ou seja, a depender do tipo de anticorpo que é secretado, um mecanismo efetor contra a infecção vai ser realizado. Assim, a ativação dos linfócitos B segue similarmente aquela linha cronológica que a gente viu dos linfócitos T. Eles têm uma fase de reconhecimento e eles têm uma fase de ativação e posteriormente uma fase efetora, de mecanismo efetor. Só que a diferença é que os linfócitos B, eles podem responder de duas formas diferentes a depender do tipo de antígeno que eles encontram. O tipo de antígeno como assim? Um antígeno de cunho proteico ou de característica polissacarídica. A depender do tipo de antígeno, ele vai responder em uma via de ativação T-dependente, ou seja, associada ao linfócito T, que vai demorar mais tempo para ser realizada e vai ter também mais rebuscada, ou seja, vão acontecer todos esses processos que essa imagem traz. Troca de isótipo, maturação de afinidade e formação de célula B de memória. Já a linha T independente, onde não há participação do linfócito T, é uma via mais rápida. Ela vai produzir apenas IgMs e ela responde ao linfócito ou ao antígeno polissacarídico. Isso a gente vai trazer em maiores detalhes, cada um individualmente mais na frente. Mas, de início, o que é que vai acontecer? O linfócito B vai se encontrar com o antígeno e interagir com ele através do complexo BCR, que é basicamente o receptor de célula B, assim como o TCR, que é o receptor de célula T. Só uma comparação. E esse BCR, ele vai interagir, ele é composto basicamente de uma IgD ou uma IgM, que também são imunoglobulinas que a gente vai ver as funções mais na frente. Mas elas também podem funcionar como o BCR, existindo na membrana do linfócito B. E assim, vai haver a interação do linfócito B com o patógeno. E essa interação pode ser do linfócito B como somada a outros receptores reconhecedores de padrões, que a gente já viu mais atrás no GT1, né? Os RRP somados ao BCR podem interagir com esse antígeno, proporcionando um reconhecimento daquele patógeno. Isso geralmente acontece nos órgãos linfóides secundários, o baço e os linfonodos. E com o reconhecimento desse antígeno, o linfócito B vai internalizá-lo, certo? Vai internalizá-lo. Mas é aí que acontece a bifurcação que vai definir para qual via aquela resposta vai seguir. E essa bifurcação depende basicamente de que tipo de antígeno aquele linfócito B identificou e internalizou. Se for um antígeno proteico, ele vai seguir para o quê? Para um processamento para o MHC de classe 2, porque vai ter o início da via T dependente, que vai ser associada com o linfócito T e ela é capaz de gerar plasmócitos de vida longa e linfócitos B de memória, certo? E vão secretar diversos isotipos de anticorpos, ou seja, isotipos que vão ser mais específicos para a ação contra aquele patógeno. Já se for um antígeno não proteico ou polissacarídico, vai se dar início à resposta T independente, que vai gerar plasmócitos de vida curta, ou seja, essa resposta não tem memória. Não vai ter uma associação com o linfócito T, não vai ter memória e vai secretar principalmente IgM, com o mecanismo efetor qual? A IgM é uma imunoglobulina capaz de ativar o sistema complemento. E com essa ativação do sistema complemento,
vai ser o principal mecanismo que vai combater a infecção contra aquele patógeno. Aqui é uma representação gráfica do que a gente explicou. Ó, aqui a gente tem uma célula B que vai identificar esse antígeno proteico, e com esse antígeno proteico vai ter a produção de anticorpos pela via T dependente, que podem ser de diversos isotipos e com uma alta afinidade, e também plasmócitos de vida longa gerando memória. Já com a célula B que identifica antígenos polissacarídicos ou lipídicos que se repetem várias vezes, ó, possuem estruturação muito semelhante. Já os proteicos, eles são mais, digamos assim, a estrutura deles é mais variante, ou seja, não é composta por um único composto repetido várias vezes, como é o caso dos polissacarídicos e dos lipídicos. Quando há essa interação, se transforma em plasmócito de vida curta pela via T independente, gerando IgM, que vai ativar o complemento, e esse vai ser o mecanismo efetor principal da resposta contra aquela infecção.